Olá, estamos de volta para continuar essa jornada aí pelo universo das linguagens de programação e agora com um tema que vem lá do porão, né? lá dos fundamentos, lá da base da pilha de abstração, que é a memória, como ela se organiza, quer dizer, como as linguagens disponibilizam estratégias de alocação de dados, né? E aqui eu já de cara apresento um mapa do que nós veremos. Alocação estática e alocação dinâmica. Tá? Alocação estática, que é inicialmente associada às variáveis globais, quer dizer, é uma alocação já previamente definida. E a alocação dinâmica, cuja expressão remete a uma lock free, né, que por baixo dos panos, na verdade, é a manipulação de uma estrutura de dados importante para quem nunca conheceu, quem nunca teve contato. Talvez a principal notícia deste vídeo é o heap. Né? E a pilha também é uma forma de alocação dinâmica. Que pilha? Vamos conhecer essa pilha que, assim, de imediato é associada à alocação dinâmica das variáveis locais, das subrotinas. Bom, essa é uma figura do livro do RISC-V, apenas para confirmar um pouco dessas ideias através de um outro referencial, de um outro autor, digamos assim, né? E esse é um mapa da memória fora de escala, já vimos esse mapa, mas aqui está claramente delimitada a pilha, crescendo de cima para baixo, que é usual. Esses dados dinâmicos é o heap, crescendo aqui de baixo para cima. A faixa de área estática. Né? Então, esses dois retângulos aqui, azul e marrom, são o tema dessa discussão atual. São os dados, as variáveis, enfim, do seu programa. Texto, como nós já vimos, já mencionamos, quer dizer código. É a faixa de dados, quer dizer, é a faixa ali que tem um conteúdo, mas esse conteúdo é o programa. Tá? E a faixa reservada aqui fora de escala é para metadados que o sistema operacional provavelmente tem para controlar aquele programa em execução. Então, essa é uma visualização da memória aí com endereços da memória virtual, que enfim é a memória de mais baixo nível que a gente consegue pôr à mão, né, a memória virtual. A memória real é um problema do hardware, ele dá conta lá com a tabela de páginas, com o Translation Look Aside Buffer, enfim, com toda a infraestrutura por baixo do hardware, né? Dentro do processador, da memória, do sistema de memória. Né? Então, é disso que nós queremos conversar, sobre a organização dos dados de acordo com essas três estratégias, essas três abordagens de alocação. E uma analogia que para mim funciona para pensar em alocação é a do estacionamento. Estacionamento de uma empresa grande, ou de um shopping center, de um supermercado, né? Eu vou usar essa analogia rapidamente em alguns momentos, né? Mas, por exemplo, já adianto aqui, ó, vagas pré-reservadas, né? Isso é algo que acontece em estacionamentos, a gente vai ver que tem algo análogo na alocação de memória. Bom, mudando aqui de assunto, já caminhando para a alocação estática, vamos pela primeira vez falar com mais tempo sobre as tais propriedades estáticas e dinâmicas. Tá? Então, propriedades estáticas são aquelas que não alteram, o seu valor não é alterado entre o início e o fim da execução do programa. Então, no caso, a alocação estática é um dado de memória que é alocado no mesmo lugar, sem alterações, ele permanece alocado entre o início e o fim do programa.
A alocação não muda. Certo? Então, na verdade, dada essa propriedade, a gente pode dizer que elas são conhecidas e definidas antes mesmo da execução. É uma coisa que já pode ser organizada, por exemplo, por um compilador, até se for o caso, antes da execução. Já as propriedades dinâmicas são aquelas que são conhecidas e definidas durante a execução. É impossível a definição prévia. Tá? Não há como definir. Por exemplo, no caso da alocação, eu cito sempre um exemplo de nota fiscal. Se você faz um programa de nota fiscal, quantos itens você vai prever? Você vai usar um array que seria uma alocação prévia com 10, 100, 1000 itens. Então, isso só durante o programa, né? durante só a execução, durante o programa funcionando é que vai ficar exatamente claro. Né? E, claro, você sempre pode alocar mais, mas a questão é, primeiro haverá um desperdício, né? E também há um risco de que você previu algo que pode ser superado, né? Bom, então, são várias as propriedades que têm essas variâncias, essa variação, né? Estático, dinâmico, né? Essa dualidade, né? Alocação é o nosso tema hoje, mas logo a gente vai falar de escopamento estático e dinâmico, o estático também conhecido como léxico, né? Então, no início, as linguagens, por uma questão de implementação mais fácil, adotavam o escopamento dinâmico e hoje praticamente o escopamento estático domina, né? Com suas vantagens nítidas. Mas já na verificação de tipos, né, que são as linguagens estaticamente tipadas e as dinamicamente tipadas, nós temos aí uma das maiores controvérsias nas linguagens de programação. Qual a vantagem de cada um, quais os prós e contras, pelo que escolher, né? Escolher por qual dessas estratégias. É algo que cada programador, cada empresa vai ter que fazer suas apostas. Né? Não há uma resposta consensual, é uma questão de disputa, é uma questão de divergência. Viva aí, viva desde sempre. A vinculação estática e dinâmica, vinculação aqui é o binding, né? No caso, a vinculação dinâmica é importante na orientação a objetos, né? Etc. Existem muitas outras propriedades, nós vamos passar por essas principais aí, mas hoje o tema é alocação. Então eu já antecipei a alocação estática na analogia, são as vagas fixas, né? Quer dizer, aquele quinhão, aquele lote que já tem dono desde sempre, já está fixo. Né? E a aplicação natural da alocação estática são as variáveis globais, porque justamente elas existem numa quantidade pré-determinada, né? Então só vai ter uma, né? Você cria uma variável global, só vai ter uma alocação dela, única. Então você já sabe a quantidade, enfim. É o exemplo natural, mas não só, tá? No final desse vídeo eu vou explicar o modificador static aplicado a variáveis locais. Então em C, né? Em C você pode marcar uma variável local como static, modificar, né? antes da palavra, antes do tipo, né? Então você põe static, o tipo, o nome na declaração da variável, e isso tem um efeito. Mas a palavra static, talvez as pessoas até usem sem muito pensar o sentido, é de alocação, né? Alocação estática. É isso que quer dizer. Executaremos um programa e veremos claramente isso aí. Agora, um caso interessante de alocação estática são as variáveis locais no Fortran.
Quando eu digo Fortran aqui, os Fortrans de primeiras gerações, né? O Fortran ele passou pela versão 1, 2, 3, 4, aí teve o Fortran 77, que marcou época, o Fortran 90. Eu não acompanho o Fortran, não tenho condição de dizer, mas eu usei muito Fortran 4 em mainframes, enfim. O Fortran é a linguagem mais antiga, né? E está ativo aí. Muito bem, o Fortran antigo, ele adotava essa estratégia de alocar estaticamente as variáveis locais das subrrotinas. Isso quer dizer assim, o programa começou, todas as subrrotinas do seu programa, todas as variáveis que elas precisam, né, usar, já estão lá na memória, né? Isso tem até algumas vantagens, talvez em termos de desempenho, enfim. Mas o fato é, isso inviabiliza a recursão. Quer dizer que em Fortran antigo não existia recursão, tá? Que é um elemento importante das linguagens de programação modernas, né? E por que inviabiliza a recursão? Porque, veja, o que é recursão? Você começa uma subrrotina, não termina, ela invoca a si mesma, ou faz uma outra chamada de si mesma, e potencialmente essa, por sua vez, faz uma outra chamada de si mesma. Vamos pensar no fatorial, né, que é o exemplo clássico. Então, uma chamada não terminou, começa outra. Então, se você só tem uma variável local para todas elas, a execução de uma chamada interfere na outra, porque elas compartilham a mesma variável. Todas as chamadas usam a mesma cópia, quer dizer, não é nem cópia a palavra, né? A mesma instância daquela variável. Então, é óbvio que isso vai dar problema, porque na teoria da recursão, cada chamada é independente, ela vai estar com valores diferenciados em relação a outras chamadas. Não há que ser a mesma, né? O mesmo valor, né? Bom, eu vou executar um exemplo de recursão ali depois com esquema, com desenho, uma linguagem atual, né? Como C ou Java ou Python, né? E aí vai ficar mais claro como na recursão é preciso ter uma cópia diferente da variável para cada chamada, tá? Então, vejam que entendendo o que se passa por debaixo dos panos de uma linguagem, a gente entende o porquê de algumas definições da linguagem. Existe essa forma de conhecer por cima a partir do que está por baixo, né? Esse é um dos caminhos para entendimento de linguagem de programação, né? Entendendo ali as engrenagens, a gente, por consequência, entende aqui do lado de fora, né, de quem usa, algumas definições. Bom, então agora eu quero falar sobre variáveis locais, né? Já falamos de alocação estática, agora eu quero mudar de página, mudar de assunto para falar de variáveis locais e, portanto, de alocação dinâmica. Mas antes disso é preciso falar de uma coisa chamada de pilha de chamadas de funções, tá? Ela é um elemento universal praticamente na computação. Ela está disponível já em nível de arquitetura do processador, né? Chamada ISA, né? Arquitetura do conjunto de instruções. Então, todo processador praticamente tem o quê? Um ponteiro de pilha, um stack pointer, né? SP, né? SP, stack pointer. Esse stack pointer está relacionado exatamente com isso que nós estamos falando, tá? E a inclusão dessa pilha nos processadores, nas arquiteturas, é justamente para dar suporte às linguagens de programação de alto nível com as subrrotinas, tá? Então, vamos entender essa motivação mais imediata, mais básica de por que temos uma pilha de chamadas nas arquiteturas, ou, enfim, nós temos que usar, né? O problema é, quando uma subrrotina termina, como saber para onde voltar?
Tá? Então, nós temos aqui um exemplo, essa função f termina aqui com return. Ela foi chamada por alguém, por exemplo, aqui nós temos duas funções que invocam f. A questão é como f sabe qual das duas a chamou? E, portanto, para qual das duas ela deve retornar? Então, visualmente aqui não tem como, né? Então, de alguma forma, por baixo dos panos, alguém guarda o histórico de onde veio, né? Cada chamada tem que registrar de onde veio, para poder depois saber como voltar. E isso é feito em pilha. É feito em pilha por quê? Porque você pode estar numa função G que chama f, f poder chamar uma m chama uma z. Quer dizer, o nível de aprofundamento, de alinhamento de chamadas é infinito, né? Assim, teoricamente, quer dizer, é irrestrito, né? Você pode crescer bastante. Não há um limite assim, só posso ter 3 níveis de alinhamento de chamadas. Não existe isso. Você ficaria muito limitado, seria um modelo muito limitado de computação. Então, como você pode chamar A, chama B, chama C, chama D, e aí quando você volta, você vai voltar de D, C, D, A, veja que é uma estrutura de pilha. A pilha de pratos, né? A pilha de livros. Quer dizer, o primeiro fica por baixo, aí o mais novo vai assumindo a frente, né? Que é o topo, e sempre o mais novo é o primeiro a ser atendido, é o primeiro a ser resolvido. Quer dizer, o mais recente, o que último entrou na pilha, é o primeiro a sair, né? Isso é natural no problema das chamadas. A chama B, chama C, chama D, então eu tenho que voltar ao contrário, né? Eu tenho que voltar seguindo esse princípio, né? Do último ser o primeiro a resolver. O mais recente, né? É o primeiro a resolver. Bom, e aqui eu vou introduzir essas representação esquemática simplificada da memória em vários momentos. Então, cada linha é um momento, é um instante, né? É um tempo. É aqui um tempo lógico, né? Um tempo para registrar mudanças, né? Mudanças na situação da memória. E cada coluna aqui é o endereço. Então, de 10 a 37 são 28 posições. Estranhamente na horizontal, né? A memória está na horizontal. Cada linha é a memória completa aqui, né? Por quê? Porque isso é melhor para a tela, né? Cabe mais. Se fosse papel, se fosse uma não paisagem, mas fosse retrato, né? Mas enfim, telas são paisagem, então não tem o que fazer. Estão deitados aqui. Começa de 10 e não é hexa, né? Aqui está tudo decimal, são valores decimais. Começa de 10 porque o zero vai ser o null. Poderia ter começado de zero, né? Mas o zero vai ser o null aí para frente, para outros encontros. Muito bem, como é que eu represento uma função? A pilha, ela cresce de cima para baixo aqui. Eu vou fazer uma pilha que começa no topo, né? E aí a gente vai abrir aqui um f, por exemplo, a função f ela vai ter alguma representação na pilha, a gente vai ver, tá? Muito bem. Aqui nós temos aquele programa agora numerado, né, com numeração das linhas, e uma função main, que invoca G primeiro e K depois. Então, nós vamos ver na execução desse programa o F retornando uma vez para o G e outra vez para o K, né? Porque quando eu invocar G, eu vou invocar F e vou voltar para o G. Quando eu invocar o K, eu vou invocar o F e vou voltar para o K. Então, a mesma função vai saber retornar para dois pontos diferentes em momentos diferentes. Tá? E aqui eu coloquei o programa e já toda a ilustração da pilha evoluindo e representando esse funcionamento. Tá? Então vamos lá. O programa começa com main, a função main.
Então eu abro aqui, ó, um espaço para essa função main. Essa função main, a palavra main é uma convenção do C e ou do Unix, né? Lembrando que o C surgiu, o C e o Unix são irmãos gêmeos, né? Quer dizer, irmãos siameses, melhor que um grudado no outro, né? O C foi criado para programar o Unix. Bom, essa função é uma função que tem uma propriedade interessante. Ela é a primeira a ser invocada, ela fica durante todo o programa nessa invocação e quando ela termina, o programa termina. Tá? Então, ela é meio fora da curva, né? Ela é meio especial. Vamos deixar ela aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar G. Então, olha como nós vamos usar a pilha. Né? Na invocação de G, eu preciso registrar para onde eu vou voltar quando eu terminar. Tá? E isso eu vou voltar para o quê? Para a linha 12. Então, eu vou registrar aqui a linha 12. Claro que isso aqui é simbólico, né? Na pilha real, tudo isso aqui é feito com código de máquina, não é nem no C, tá? É no código de máquina. E obviamente não tem endereços de linhas de programa, o que tem lá são endereços de programas de código de máquina na memória, tá? Então, o que vem aqui é o endereço da próxima instrução em código de máquina na memória, né? Nós não estamos querendo lidar com essa complexidade toda, vamos colocar aqui um equivalente, né, seria simbolicamente correspondente à ideia de retornar para a linha do código-fonte. Então vamos colocar a linha do código-fonte. Então, o que é a pilha neste momento em que eu vou para o G? Eu vou para o G e deixo anotado na pilha que eu tenho que voltar para a linha 12. Muito bem. Aí vamos para o G, que é a linha 4. Chegamos na linha 5, invocamos F. Novamente, invocação de uma função, beleza, abre aqui um espaçozinho para a função F e registra ali o endereço de retorno quando terminar o F, que é a linha 6. Então fica a linha 6 registrada e vamos para o F. Quando o F termina, a gente encontra return, o algoritmo é simples. Vai na pilha, pega o endereço no topo, tira de lá para reduzir a pilha e dá um jump, um salto para lá, um go to para lá, tá? Então o que a gente faz? Vai na pilha, tem L6, a gente vai para o L6 e tira o L6 da pilha. A pilha retrocede. Então a gente vai para o L6. O L6 é o fim de uma subrotina também, é como se fosse um return. Aliás, teria sido melhor ter escrito return aqui. Então qual é o algoritmo? Vai na pilha, pega o que está lá, 12, vai para o 12, então vamos para a linha 12 aqui, e reduz a pilha. Então no T4, ó, nós voltamos para o main, só temos aqui informações do main, e estamos na linha 12. Ela chama o K, e aí a gente põe linha 13, que vai estar disponível quando a gente terminar o K, né? Vai ser o alvo a ser executado depois que a gente terminar K. Então lá o L13. No L13, temos, aí no L13, no K, vamos para o K. Encontramos F, vamos para F e anotamos o endereço de retorno, que agora é L9. Tá? Então chegamos lá, return. Então como é que faz? Na pilha tem L9, vai para L9 e tira. Tá? Aqui não está representada a continuação. Aqui na linha 9 termina, pega L13 e tira, vai para L13 e termina o programa. Então, o que é interessante ver aqui, olha, F com L6, F com L9. Então está respondido como a pilha, se sabe para onde voltar quando terminou a sua rotina, porque fica esse registro em pilha. E esse registro serve até para o Fortran, embora o Fortran, quer dizer, Fortran antigo, Fortran primitivo, embora o Fortran primitivo não tivesse recursão, ele tinha a possibilidade de uma função chamar outra, e aí chamar uma terceira, chamar uma quarta, chamar uma quinta. Então ele também precisava de pilha. A única coisa que acontecia é que não poderia ter a mesma função duas vezes na pilha, tá? Viva, né? Ativa duas vezes na pilha. Então tá aí a resposta. Em cada chamada fica registrado o endereço de retorno. Então pode haver várias chamadas,
cada uma com seu endereço de retorno. Muito bem, entendido a pilha, vamos falar de variáveis locais com recursão. Tá? Bom, quantas cópias de uma variável local são necessárias? A gente só vai poder saber durante a execução do programa. Então é aquilo que nós já conversamos, fatorial. Né? Então, por exemplo, o Fortran primitivo. No Fortran primitivo, que não permitia recursão, só existia uma cópia da variável local. Mas agora eu vou executar um fatorial, vou ter recursão, vou ter N cópias. Quantas cópias eu vou alocar? 10, 100, 1000, 1 milhão? Depende do valor que eu pedi o fatorial. E aí fica chato, né? Você, sei lá, alocar muito e contando que você vai usar menos. Primeiro que isso gera um desperdício. Você vai usar menos do que precisa. Segundo que sempre há o risco de alguém pedir mais do que você previu. Então, não dá para saber antes quantas variáveis você vai ter. Só durante mesmo. Só depende do que o usuário digitou, depende, enfim, de tudo que aconteceu na história do programa. Então, só se pode saber durante a execução tudo o que a gente define enquanto o próprio programa está rodando. O programa, ao mesmo tempo em que está sendo executado, ele está definindo alguma coisa, alguma propriedade, essa propriedade é dinâmica. Então, essa alocação é dinâmica. Ela se dá, ela se resolve, ela se decide durante a execução. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa alocar parâmetros e variáveis para cada chamada. Bom, onde fazer isso? Bom, aí eu já vou resumir dizendo o seguinte. A estratégia é usar aquele lugarzinho que já existe para cada chamada. Que lugarzinho já existe para cada chamada? Onde fica o endereço, na pilha. Na pilha de chamada já tem um lugarzinho para cada chamada com as informações do endereço. O que é que a gente vai fazer? Tá. A gente vai, junto de cada endereço, dar uma empurradinha no ponteiro de pilha para criar um espaço para as variáveis e para os parâmetros. É isso. Tá. A gente vai empilhar parâmetros antes, vai botar o endereço e aí vai dar uma empurradinha para colocar as variáveis locais. Tá. Então a gente vai ampliar o entorno daquele endereço ali com mais dados. Isso vai ser tipo um registro no sentido de banco de dados, é como se fosse um cadastro, né? A gente faz cadastro na Atlética, né? Que tem lá o RA, o curso, né? A modalidade esportiva, você tem um cadastro pessoal com o seu nome e tudo. É uma ficha, né? É uma ficha que você preenche, uma ficha de cadastro, é um registro no banco de dados. Então, cada chamada de uma subrotina vai ter tipo uma ficha de cadastro dela com todos os dados dela, além do endereço de retorno, os parâmetros, variáveis locais e tal. Tá? Isso chama-se registro de ativação. Registro no sentido do que eu estou falando, é um registro no sentido da ciência da computação, é um conjunto de dados, né? Coerentes, coeso. Mas ativação porque é preciso dele para começar a função, ativação da função. Né? Um outro nome muito conhecido é o stack frame, o quadro de pilha. Tá? É um ou outro. Né? Tem gente que usa registro de ativação, tem gente que usa stack frame. É o mesmo conceito com duas terminologias aí, que uma não remete à outra claramente, mas são exatamente sinônimos. Bom, agora nós vamos longamente aqui executar esse programa, que é um programa, inclusive, que não funciona, quer dizer, que ele tem uma recursão infinita aqui, tá? Para simplificar, eu não ia fazer if aqui, para ficar mais rápido, esse programa vai estourar, mas a gente vai ver recursão, vai ver uma chamada normal, tá? Então eu empurrei tudo aqui para o canto, ó. Primeiro eu quis botar o lixo da memória, que eu não estava pondo. Esses valores em cinza aqui são como que
valores que estavam lá, tá? Inclusive aqui na mente devia ter também, tá? Ficou faltando. Muito bem, então no T0 nada aconteceu, só temos a main. No T1 nós chamamos G9, ali na linha 11, tá? Nós chamamos G29, G29. Então como é que nós vamos fazer? Olha, o G tem um parâmetro A e uma variável local M. Então a novidade aqui, eu coloquei valores constantes de azul, os parâmetros e variáveis locais de verde, né? E as linhas de vermelho. Então, vamos lá, nós temos que invocar G tem o parâmetro A. Então, a primeira coisa que a gente põe na pilha é o 29. E aí a gente põe com push mesmo, a gente empurra para a pilha o 29. É o parâmetro A. E aí a gente vai, quando a gente vai, a gente coloca o endereço de retorno L12, como a gente já viu. Então, e a gente dá uma empurradinha no ponteiro de pilha para abrir espaço para o M. Então, o M já vai ser o próximo endereço aqui, que por enquanto está com esse lixo 85 que já vinha de antes. Isso é o registro de ativação de G. Essas três células de memória com parâmetro, endereço de retorno e variável local. Dessa chamada, dessa invocação de G. Se fosse recursivo e chamasse outro, cada um ia ter o seu. Bom, mas ele não chama G, ele chama F. E F não tem nem parâmetros nem variáveis locais, ele põe só o endereço de retorno, que é o L6, como a gente já viu. Vocês veem que sobrescreveu aqui, né? Aí o resultado é 42, o resultado volta para o M, tá? Então M passa a valer 42, ó, ficou de azul aqui, superpôs o 85, voltei para o G, estou na linha 6 e vou acabar. Observe que o L6 ficou como lixo de memória aqui, ó. Esse L6 cinza, ele continua lá, é o valor que estava lá. A pilha encolheu logicamente, mas os dados continuam lá. Se eu quisesse usar, poderia. Bom, aí o que é que o G faz? Ele encolhe de novo, ele vai para a linha, o 6 terminou, eu pego lá o L12, vou para a linha L12 e vou invocar o K. Então retorna para o main, observe que ficou um monte de lixo aqui. 42, L12, 29, beleza. Vejam, os dados estão lá, eu poderia dizer até que os dados não foram apagados. Acontece que a pilha vai crescer escrevendo por cima, né? E justamente ele invoca K. E aqui o K retornaria para o L13, beleza? E aqui é uma chamada recursiva. Ele abre espaço para um N, que ele não chega a preencher, então fica o L12. E aí ele vai recursivamente se invocando. Então aqui, ó, cada chamada tem um N. Aquilo que eu falei há muito tempo, que para haver recursão é preciso que cada invocação tenha a sua cópia da variável local, tá? Por isso que o Fortran falhava. Se fossem todos uma só, uma ia interferir na outra, né? Bom, e aí esse programa nunca termina, ele vai dar um estouro de pilha, um Stack Overflow, e ele vai travar lá, vai aparecer né? É um programa com essa recursão infinita, é só para simplificar o código e também para a gente ver aqui a recursão funcionando. Muito bem. Então, muita gente não pensa a variável local como uma alocação dinâmica, mas espero que tenha ficado claro, porque as pessoas pensam que a alocação dinâmica é malloc, né? Mas vamos então motivar, né? Primeiro, um conceito aqui, tempo de vida, né? Lifetime, das variáveis locais. O tempo de vida das variáveis locais é menor do que a chamada da função que as criou. Tá bom? O que é tempo de vida? É o tempo entre a criação e a destruição de um elemento da linguagem de programação. Então, você pode ter tempo de vida de função, tempo de vida de variável, tempo de vida de módulo, tempo de vida de programa. Pensa qualquer coisa numa linguagem de programação e pensa que ele tem um tempo de vida, que é quando ele começa a funcionar no tempo na execução e o momento que ele é destruído, tá? Isso é um conceito
que alguém pode dizer que é mais por conta do programador, do designer e do usuário da linguagem de programação. Ele fica pensando, está na cabeça dele, está no livro, está escrito, mas não, ó, já tem linguagem de programação como Rust que representa no programa o tempo de vida do elemento também, tá? Então, é raro isso, quer dizer, não é tão usual, mas já existem linguagens de programação que tratam de tempo de vida. Tá? Muito bem. E qual que é o ponto? A variável local é criada após a ativação da chamada da função e ela deixa de ser necessária antes do fim da chamada. Então, assim, a função vem primeiro, ela cria a variável, usa a variável, não precisa mais da variável e aí termina. É sempre um dentro do outro, tá? É alinhado, tá? O tempo de vida da variável é menor do que o tempo de vida da chamada. Por isso que é uma alocação dinâmica que a gente nem se dá conta. Porque ela é alocada e desalocada com a própria criação e terminação da chamada. Tá? Porém, acontece em programação de você criar um elemento cujo tempo de vida extrapola a função. Quer dizer, a função criou o elemento e ela precisa terminar passando esse elemento para alguém. Provavelmente ela vai retornar isso, né? Um ponteiro, uma coisa assim, para esse elemento. Então o elemento vai continuar vivo, vai continuar ativo e a função terminou. Isso não pode funcionar com pilha. Por quê? Porque o elemento que fica na pilha, a gente viu que ele fica lá, né, como um lixo, ele não é garantido, ele vai ser sobreposto se a pilha crescer. Eu vou mostrar isso no final, com um exemplo. Tá? Então, para contornar isso, aí vem a alocação dinâmica em heap, tá? Que é o malloc free do C. Então, em Pascal seria new e delete. Enfim, cada linguagem vai ter uma palavra. Bom, o heap eu traduzo no masculino porque eu penso na tradução amontoado, né? Mas muita gente trata como feminino, tá? É uma estrutura de dados. É um aglomerado, é um monte de dados que ficam nessa coisa só que é o heap. Tá? Heap é monte, né? Amontoado, monturo. Né? Eu gosto de pensar em amontoado como deve ser por causa da coisa meio caótica e não determinística que é o heap. Eu vou mostrar um exemplo. O heap ele evolui meio não deterministicamente, quer dizer, ele não segue um padrão, cada hora vai ser de um jeito. Tá? E aí vão surgindo os buracos, né, que é um tipo de fragmentação. Dá uma ideia meio de bagunça, assim, né, embora não seja, né, nada, seja uma forma de estrutura, né, uma estrutura que funciona. Não confundir justamente com o heap do heap sort, que é altamente estruturado, é uma árvore binária, né, é uma fila de prioridade, né, uma super organização, o heap do heap sort é só uma coincidência de palavras, tá? Então, eu já falei, o malloc free são os comandos aí da linguagem que manipulam o heap. Bom, aqui nós vamos ter uma longa execução de um exemplo e vamos ver um heap em funcionamento, tá? Então voltamos àquela memória, dessa vez cheia. Essa divisão aqui é do heap e a pilha. O heap tem aqui 16 e o heap tem 16, a pilha 12 células. Bom, e aí aqui no T0 eu já comecei com o main. O main tem 6 variáveis locais, f, g, h e jk. Aí ele faz malloc 3, tá? Então nós estamos aqui nesse malloc 3. A primeira linha aqui no T0 é o malloc 3. O que é que acontece? O heap está vazio, ele está todo disponível antes disso, então eu reservo 3. Eu busco encontrar aqui 3. Existem 3 contíguos? Existem 3. Tá? E eu retorno um ponteiro para o início.
o ponteiro aqui, arroba 10. Lembrando que arroba, os endereços têm esse arroba justamente para a gente bater o olho e identificar o tipo, né, pela sintaxe. Isso não funciona na computação real, mas aqui é tudo simbólico, então a gente vai ter esse poder de ver o dado diferente e pelo dado já saber o significado, significa o endereço. Tá? E esse arroba é do at, né? Quer dizer, na posição 10. Né? Muito bem, então vamos para a segunda linha. Agora eu vou alocar o G, 6 posições. Começa em 13, arroba 13. H, 4 posições, achei, arroba 19, né? Começa em arroba 19. Aí vem o free do F. F é quem? Arroba 10, então vamos lá no arroba 10 e liberamos. Aqui fica disponível. Então vejam que os disponíveis vão ficando fragmentados, quer dizer, vão ficando espalhados. Eu tenho 3 aqui e 3 aqui. Dando sequência, vem agora malloc 2. Muito bem, preciso encontrar 2. Eu encontro 2 justamente naquele buraco que se abriu quando o F saiu. Então, tem 2 ali. No arroba 10. Veja que agora nós temos 2 ponteiros com o mesmo endereço. Né? Porque, embora eu tenha feito free F e liberou aqui, a variável f não sofreu nada. A variável f tinha arroba 10, ela continua lá com arroba 10. Isso é uma intuição que muita gente tem equivocada, de quando você faz o free, você mexe na variável. Não. O free pega essa variável, vê o valor dela e vai lá no heap e fazer o que tem que fazer. Ele não mexe aqui na pilha. Tá? A pilha fica como está. Então agora eu tenho duas variáveis. Se eu fizer um free f aqui, eu vou interferir, tá? De novo. E esse é o problema do dangling pointer, né? São ponteiros, tem a ver, não é bem isso, tá? Eu vou falar disso no outro encontro. Mas, dando sequência agora, J malloc 4. Bom, aí temos um problema, porque o heap tem 4 posições. Essa posição 12 aqui, arroba 12, e essa faixa do arroba 23 arroba 25, 4. Mas ela não é contígua, né? Eles não são contíguos, eles não estão um do lado do outro. Então o heap estourou. Então, para resolver esse problema, geralmente o heap cresce. E geralmente ele cresce dobrando de tamanho. Aqui ele está muito apertado para dobrar de tamanho, eu aumentei 4. E aí eu pude pegar 4, arroba 23. Depois nós temos um free G, o G é arroba 13. Então nós temos agora aqui 7. E quando vem o int k, o malloc 7, eu vejo lá embaixo que ele consegue alocar naquele buraco que se abriu, né? Conseguiu 7 vagas ali. Bom, a metáfora do estacionamento, você poderia ver aquelas animações de estacionamento aceleradas. O cara põe uma câmera no estacionamento de empresa, de shopping, e você vê carro entrando e saindo assim, acelerado o dia inteiro, assim, bem rapidinho, né? Então pensa que aqui é um shopping e chegam as comitivas, né? Então chega uma comitiva aqui de Santa Bárbara do Oeste, depois vem uma comitiva de Tupã, uma comitiva de Iracemápolis, né? E aí, enfim, a comitiva está todo mundo querendo estacionar junto, né? Imagina que você pudesse filmar isso. Então, é essa coisa meio caótica, né? Que na verdade é fragmentada, porque vão ficando buracos. Enfim, é um padrão, tá? Existe uma analogia disso com fragmentação de disco, né? Quem antigamente fazia desfragmentação do seu disco do Windows, né? E tinha toda uma animação dos arquivos, porque lá era pior porque não podia, o arquivo não é contíguo, né? O arquivo vai espalhado, então os arquivos ficavam todos espalhados, então aí fazia a desfragmentação, onde ia
botando todo mundo no fundo. É como se fosse você estivesse arrumando sua estante, né? Você tira todos os livros e começa a colocar tudo de novo na ordem, tá? É bem legal. É análogo ao que acontece aqui. Bom, e aqui só para registrar, né, que eu já falei da expansão do RIP. Bom, eu estou encerrando esse tópico e aqui são cenas dos próximos episódios, né? Problemas de gerenciamento do RIP. Altíssimos problemas, grandes problemas da computação e da programação, tá? Então vou falar de dangling pointers, que é quando você tem dois ponteiros apontando para uma mesma área, só que um faz o free, tá? Liberando, e o outro continua apontando lá, e isso pode dar problema, isso não é difícil de acontecer. Fuga de memória ou perda de memória, né? Que é quando você esquece de dar o free, né? Esquece de dar o free, então vai deteriorando a memória, no sentido de que vão ficando regiões no RIP que jamais vão poder ser desalocadas. É bonito entender isso, como se você perder um ponteiro para o RIP, se você tinha só aquele ponteiro, terminou e você esqueceu de dar o free, jamais, né? Você não tem como saber, tá? Então, problemas como esses e muitos outros são solucionados com gerenciamento automático, por exemplo. Né? Vamos falar de coleta de lixo, que é a grande estratégia, né, que o Java popularizou, mas desde o Lisp já existia lá nos anos 60. Né? A Apple com sua contagem de referência, né? E agora temos coisas muito legais como o Rust. Então, voltaremos a esse problema. Mas para terminar, eu fiquei devendo duas execuções aqui, rapidamente. Antes disso, só mostrar aqui um mapa. Eu vou querer fazer a divisão assim. Então, lembrando, nossa memória está na horizontal aqui, né? Essa tabela é porque é uma evolução no tempo, né? Aqui a gente vê a evolução no tempo da memória. Mas eu vou botar a área estática no topo, a pilha crescendo de cima para baixo em seguida, e embaixo o RIP. Tá? Então, voltando para aquela figura, ó, é quase, né? Porque ó, a pilha está aqui, o RIP está aqui, só que eu troquei a posição da área estática. Tá? E lá na sequência aparece o programa que para nós aqui não vai aparecer quase nunca, a não ser quando eu for explicar o ataque de buffer overrun. Muito bem, então, duas perguntas aí. O que acontece quando uma função que se encerra retorna um ponteiro para uma variável local? Portanto, um ponteiro para a pilha. Então, eu tenho aqui um programa. Vamos lá, vim. Acho que é exemplo. Questão. Vim questão 3_2.c. Vamos entender este programa. Muito bem. Temos uma função f que retorna um ponteiro. Atenção, retorna um ponteiro. Ela cria uma variável local i, valendo 10. Cria uma outra variável local p, que é um ponteiro. Mas inicializa com o endereço de i. Ou seja, p aponta para uma variável local. Ou seja, aponta dentro da pilha, porque i está na pilha. E retorna esse endereço. Aqui uma função g, que cria uma variável local j apenas, e retorna -1. Bom, vamos lá. A função main. Ela chama aquela função f e guarda o resultado nesse ponteiro a. Imprime o que a aponta, ou seja, vai lá dentro da pilha. Lembra por quê? Porque nós retornamos o conteúdo de P. O conteúdo de P é o endereço da pilha. Esse endereço foi para A. E agora eu estou usando esse endereço para saber o conteúdo. Então eu imprimo lá. Aqui eu chamo G e guardo o resultado em B. E executo a mesma linha. Ó. Vamos
botar números, a linha 19 e a linha 21 são exatamente iguais. Mas eu já adianto que elas não vão imprimir o mesmo resultado. Tá? Então vamos sair aqui, compilar esse programa. Muito bem, não deu erro. Vejam, ele imprimiu as duas, lembram, as duas linhas eram iguais, uma imprimiu 10 e outra imprimiu 23. Primeira curiosidade, se as linhas são iguais, por que mudou o valor, né? Então vamos voltar para ver o programa mais uma vez. Ó, imprimiu 10, quer dizer, ele voltou da pilha e o ponteiro continua apontando lá o I dava 10. Esse J deve ter entrado no lugar que estava na pilha, o 23, aí ele imprimiu o 23. Então, a ideia é essa. Tá? Vamos ver isso naquele esquema, e é aí que fica legal fazer o esquema. Aqui está o esquema. Vamos lá. Para economizar, eu não faço. Enquanto a pilha está crescendo, eu ponho tudo numa linha só. E quando a pilha decresce, é que eu vou mudando as linhas para ficar mais prático. Tá? Então, main tem A e B, chamo F, retorno para a linha 19. I P, I vale 10, P vale o quê? O endereço de I. O endereço de I é @33. Tá? Para quem está começando com ponteiros, reforçando essa intuição do uso de ponteiros, é sempre legal essa visão aqui, talvez seja mais uma perspectiva que ajude a reforçar aí o que é um ponteiro, né? Endereço I é isso aqui, ó, @33, que vira um conteúdo, né? Conteúdo de alguém. E isso retorna para A. A passa a valer 33 e olha, tudo fica lá na pilha como um lixo. Aí eu faço print asterisco A. Asterisco A é pegar isso aqui e asterisco significa pegar esse conteúdo e aqui, ó, nos endereços, achar quem é e chegar lá. Então, print asterisco A. Quanto é A? @33. Asterisco significa vir aqui, 33, @33, 10. Imprime o 10, que foi o que a gente viu. Aí, chama o G, B igual a G, né? Int B igual a G. Aqui deveria ter o -1, mas não importa. Veja que ele preenche L21 e o J, aloca o J 23. Retorna do G, fica tudo lá como lixo. Aí ele faz o mesmo asterisco A. Asterisco A, asterisco vem aqui no 33 e encontra o 23, está bem explicado. O que é interessante é o seguinte, nem todos os compiladores vão dar isso. Às vezes não vai dar nem o 10, nem o 23, às vezes vai dar 10 e 10, às vezes vai dar qualquer outra coisa, para mostrar que tudo que fica na pilha, como um resquício, não há garantia nenhuma sobre isso. Tá? Então, é por isso que a gente, né, nunca faz sentido contar com a pilha para alocação de algo de uma função que já terminou. E para terminar mais rapidamente aqui, vamos visualizar o static. Então eu tenho aqui do livro do Luiz Damas, A Linguagem C, que tem aí na biblioteca e-book, né? Vamos ver números aqui. Função com a variável static, função com a variável normal. As funções são idênticas, a única diferença é esse modificador static nessa variável var da linha 5, tá? Veja que essa var está na linha 5, eu vou chamar var da linha 5. Porque essa var local, ela é da linha 12, ela tem o mesmo nome, né? Mas elas são locais. É interessante, essa var tem um escopo, vamos falar de escopo mais para frente. Ela tem um escopo local
Essa aqui tem um escopo local também, mas essa tem uma alocação estática, o que dá a ela um tempo de vida igual do programa. Então, essa não, essa tem o tempo de vida de uma variável local. Essa tem o tempo de vida de uma variável global, mas ela não é uma variável global. Ela parece uma variável global no tempo de vida, mas no escopo ela é local, porque por fora ninguém acessa. Ao contrário de uma global que é vista por todos. Então, essa var aqui ela é vista no escopo local aqui. Mas o tempo de vida dela é como o de uma global, ou seja, de todo o programa. Então, isso aqui é para justamente questionar os conceitos, tá? Os conceitos de linguagem de programação. Então, o que é o programa main, a função main? Executo 5 vezes aquela que tem static, imprimo 2 linhas em branco, executo 5 vezes aquela que não tem static, tá? Em cada uma é escrito, vamos executar, né? Cada uma é escrito uma mensagem ali. Sair sem salvar, gcc -o. O Luiz Damas não usa, ele usa main sem void, sem int, né? Ele usa muito isso. E é por isso que está dando esse warning aí. Muito bem. Naquela static contou 1, 2, 3, 4, 5. Na sem static contou 1, 1, 1, 1, 1. Então é fácil entender porque vamos ver a figura. Essa figura está resumida. Tá? Então aqui o separador de static de pilha, né? Então nós temos aqui aquela variável da linha 5, static. Ela está na área estática, tá? Embora ela seja local, ela já está pré-alocada. Então o que acontece? Começa, ela vale 1. A primeira vez que ela é executada, tem a inicialização, depois nunca mais é feito. Isso aí a gente tem que ver com detalhes como é que o compilador implementa, né? Essa primeira única vez, se é já de início, ou se é na primeira vez que passa por ali. Mas o fato é que ele só faz aquela linha que diz igual a 1 uma vez no programa. Tá? Então aqui, ó, criou, a main tem uma variável i, que vai ser contada, né, de 1 até 5 para fazer o loop, o laço, aqui eu não pus valores. Nós chamamos a função varStatic, aqui está abreviado, fvarStatic, retorno na linha 21, não tem variável local. Por que não tem variável local? Porque a var que aparece lá já está alocada aqui no static. Tá? E aí imprime 1 e incrementa. Chama de novo, imprime 2 e incrementa. Então eu encurtei aqui, isso acontece 5 vezes, então ele vai imprimindo 1, 2, 3, 4, 5, e depois do 5 vai para 6, tá? Aí agora nós vamos chamar a normal. Então veja, aquele lá ficou valendo 6, lá no main agora eu vou fazer um laço para o normal. Então, aí ó, tem um var, ele começa valendo 1, existe o var, é este var que é acessado, ele começa valendo 1, eu imprimo 1, incrementa para 2, termina. Aí chama de novo, cria outro var, imprime 1, incrementa para 2, termina. Tá? Então, a local ela é refeita a cada chamada, tá? Que é essa chamada de normal, fvar normal. A static, voltando aqui, ela é como se fosse uma variável que tem a memória do que a última chamada fez. É como se fosse uma comunicação entre as chamadas. Então, por exemplo, se você quisesse contar quantas vezes a sua função foi chamada, você põe static e faz um mais em cada invocação. Aí você pode contar quantas vezes a função foi chamada. Muito bem, terminamos mais um capítulo dessa nossa jornada e volto logo para cumprir promessas, pendências passadas, como desempenho e segurança em interpretadores e máquinas virtuais. A gente se vê.